Então, 30 anos de TV, hein? Que eu estava 25 em algum lugar, já são 30. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Maria Cristina Junqueira, sou sócia do VBSO. Vou começar aqui só para registrar o nosso apoio, ao apoio do escritório, ao Instituto Fazendo História. O Instituto Fazendo História recebe crianças que tiveram problemas de perda de guarda por seus pais e que hoje estão num estado de necessidade muito importante por conta do isolamento social por causa da pandemia, porque além de não ter condição ou acesso a computador, iPad ou eletrônicos de uma maneira geral, celular, enfim, para tanto para estudar, né, para ter o acesso ao estudo à distância, tanto para encontrar com seus familiares e amigos através, por exemplo, de um evento como esse que a gente está aqui encontrando todo mundo. Então, eu gostaria de dizer que o nosso escritório, o VBSO, nesse momento de tanta angústia e necessidade de todo mundo, dizer que apoia, e a gente gostaria muito que você usasse esse QR Code aí e entrasse para conhecer o Instituto Fazendo História, que tenho certeza que vocês vão se emocionar e vão aderir e comprar essa história para poder ajudar essas crianças. É um lugar diferenciado que eu recomendo vocês conhecerem. Agora eu vou passar essa palavra agora para a Stephanie para falar um pouquinho do nosso comitê. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Bem-vindos ao Diálogos VBSO agora do mês de junho, né? Desde que a pandemia começou, nós estamos conseguindo fazer esses eventos mensais, sempre chamando mulheres inspiradoras para contar a história delas para o pessoal do escritório. Agora estamos abrindo, né, para pessoas de fora do escritório. E é uma iniciativa do Comitê de Sustentabilidade aqui do VBSO, que apoia o movimento He4She, que é um movimento criado pela ONU Mulheres, que busca acabar com as barreiras sociais e culturais que impedem o progresso feminino. E a ideia do He4She é também chamar os homens para atuarem como aliados nessa causa, né? Então, um dos projetos do Comitê de Sustentabilidade é justamente o He4She, e por isso hoje a gente está aqui com a Mariana Couto, né? Vou falar brevemente sobre a nossa convidada de hoje, que ela é jornalista, ela tem mais de 30 anos de carreira, ela tem um programa semanal na TV Cultura que é o Papo de Mãe, mas ela já trabalhou no Record, já trabalhou no SBT, já trabalhou na Globo, já trabalhou na Globo News. E agora eu vou passar a palavra de volta para a Maria Cristina para ela iniciar o bate-papo aqui com a Mariana. E quem quiser fazer perguntas, né, conforme a conversa for transcorrendo, pode fazer no chat, né, que nós vamos respondendo, passando para a Mariana, né, para ela ir respondendo ao longo do programa e também depois da conversa. Obrigada, pessoal. De novo para você, Maria Cristina. Mariana, em primeiro lugar, eu só queria dizer para você muito obrigada de você ter disponibilidade do seu tempo, que eu sei que é curto, eu sei que as nossas vidas estão corridas, que não é fácil. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que você é muito bem-vinda aqui para participar com a gente, dizer que eu gosto muito de você e que você, além de bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. E eu queria que a gente começasse contando um pouquinho da sua história, que eu acho que o que nos motiva aqui a começar a bater um papo mesmo são mulheres inspiradoras, como a Stephanie disse, coisa que ela tem completa razão, e você é uma delas. Conta um pouquinho conta um pouquinho dessa história pra gente. Olha, preciso agradecer a vocês pelo convite, me sinto muito honrada até de fazer parte desse grupo aí que vocês consideram tanto. Quero agradecer a você, Cris, que eu já conheço há tanto tempo, né? A Stephanie e a todos do escritório.
E eu acho que é muito bom a gente poder trocar experiências e sim, falar das mulheres para que a gente se fortaleça cada vez mais numa sociedade que ainda impõe uma desigualdade entre homens e mulheres, infelizmente, né? Fala, Cris. Mari, você pode contar para a gente como é que você começou sua vida profissional? Como foi lá o comecinho e as suas experiências como jornalista? Bom, eu sou jornalista e venho de uma família de jornalistas. Meu pai é jornalista também, o avô do meu pai era jornalista, meu tio, meus primos. A gente brinca que é um mal de família. Então, assim, desde criança eu sempre quis ser jornalista porque o meu pai é um jornalista apaixonado pela carreira e eu me envolvia muito com... Ele viajava para fazer reportagens e voltava contando muitas histórias e eu falava, nossa, eu também quero ser uma pessoa com muitas histórias para contar. E eu sempre olhei para o jornalismo também com uma missão e uma função, até uma obrigação social, de como você pode usar o jornalismo, a minha profissão no caso, para também ajudar outras pessoas, porque eu acredito muito que informar a população, quanto mais as pessoas sabem dos seus direitos, por exemplo, mais elas vão lutar por eles, e informar com qualidade, né? A gente vive um momento de tanta fake news, eu acho que a gente tem que priorizar aquilo que é verdadeiro e é feito por profissionais. Então, assim... Hoje o jornalismo está sendo muito bombardeado, né? Por isso que a gente tem que valorizar o jornalismo, a imprensa, os bons profissionais, os bons jornalistas, porque uma sociedade livre e democrática depende de uma imprensa livre e democrática, né? O jornalista, muitas vezes, quando vai lá, investiga e denuncia, ele consegue trazer para a população a oportunidade de ficar sabendo de coisas que, se não fosse o jornalista, nunca ninguém saberia. Então, ele tem essa função social também. E, bom, desde criança eu pensava em trabalhar em televisão, porque como meu pai trabalhava em jornal, eu queria seguir uma trilha, uma carreira diferente, porque eu sabia que a cobrança seria muito grande também. Então, eu estudei no Colégio Santa Cruz e logo que eu terminei, na época a gente terminava o terceiro colegial com 17 anos, eu já entrei na faculdade, mas eu queria trabalhar, eu tinha essa coisa de querer trabalhar logo, querer trabalhar cedo. Num primeiro momento eu fui procurar emprego num jornal de bairro, na Gazeta de Pinheiros, e falaram que eu era muito nova, me mandaram para casa, só que naquela semana teve uma enchente no meu bairro. E eu fiz a matéria e eu saí de casa e escrevi a reportagem, tirei fotos das pessoas com tudo boiando no entorno. A minha casa não foi atingida, era ali no Butantã, mas as casas da rua de baixo foram. E eu estou contando isso para dizer como às vezes a gente entra meio sem querer na carreira. E daí eu voltei lá no jornal e falei, olha, vocês falaram que não tinha vaga para mim aqui, mas eu fiz uma reportagem da enchente que eu aposto que nenhum repórter aqui conseguiu chegar. Vocês podem olhar minha matéria, ver se ela está boa e se vocês querem publicar. Eles gostaram, foi capa do jornal da Gazeta de Pinheiros, usaram, e eu ainda brinquei, eu falei assim, olha, mas se forem usar a minha foto, eu quero, por favor, que dê crédito. Ainda saiu lá. E daí acabei sendo contratada por esse jornal de bairro, fiquei lá 6 meses, e o jornal foi à falência, enfim. Uma amiga minha que trabalhava lá foi trabalhar no SBT. E um dia ela me chamou e falou, vem aqui conhecer. Aquelas coisas. Fui lá conhecer, com 17 para 18 anos, e pedi para ficar acompanhando, porque eu queria muito aprender a ser repórter de rua. O meu sonho era trabalhar como repórter de rua. Comecei a acompanhar os repórteres lá e, bem, um dia faltou um funcionário que colocava os créditos, que são os nomes dos repórteres, no ar. Eu estava lá de bobeira, falaram, puxa, faltou fulano, vem você mesmo. E assim eu comecei a trabalhar em televisão. Isso faz 30 anos, nunca mais saí do ar assim em TV. Então comecei como operadora de GC, que é quem coloca os créditos no ar. E em paralelo fazia faculdade, estudava à noite. E daí comecei lá no SBT. Um tempo depois a Record me chamou. E eu comecei como repórter aos 21 anos na Record. Assim que eu me formei na faculdade, tinha que ter diploma para ser repórter, né? Então eu me formei com 21 anos, trabalhei na Record,
durante um período, e quando eu tinha 23 anos, em 96, a Alice Maria, que é uma grande jornalista, trabalhou muito tempo na Globo, estava criando a Globo News. E daí eu recebi o convite para ser a primeira repórter da Globo News em São Paulo. Aí assim eu fui para a Globo e lá fiquei durante 12 anos. E lá, enquanto eu era repórter da Globo, eu casei, tive meus 3 filhos, um atrás do outro. Só que antes de ter os meus filhos, antes de casar, eu fui repórter do Jornal Nacional no Ceará. É até uma parte curiosa da minha carreira, porque quando eu recebi o convite para ser repórter no Ceará e cobrir o sertão brasileiro, eu também tinha recebido um convite da Bloomberg para ser correspondente para trabalhar em Nova York. E eu escolhi trabalhar no Ceará e não me arrependo, porque a experiência de vida que eu tive de conhecer o sertão brasileiro, de poder entrevistar a Raquel de Queiroz em Quixadá, na fazenda dela, no meio do Ceará, foi uma experiência de vida durante 2 anos que eu aprendi muito, mais do que uma experiência profissional. Você conhecer a realidade do povo do seu país mesmo, né? Eu acho que quem vive só nesse mundinho São Paulo, Zona Sul, Zona Oeste, não tem a noção do que é o nosso país. E acho que assim, esse contato que eu tive com tantas famílias de tantas classes sociais, sempre trabalhando como repórter de rua. Então, um dia você vai entrevistar uma família numa comunidade do Jardim Ângela. No dia seguinte, você está entrevistando o presidente da República dos Estados Unidos, como entrevistei o Bill Clinton, que veio. Então, é uma vida muito sem rotina, o que isso me fascina também. E como você vai conhecendo todas essas realidades. Isso transforma a gente como pessoa. Então, depois de 12 anos na Globo, com toda essa experiência que eu tive de entrevistar tantas famílias e ter tido todos os meus 3 filhos, um atrás do outro, que surgiu a ideia de criar o Papo de Mãe. Quer dizer, juntar essa experiência de jornalista, de repórter, com a maternidade, e pensar como é que eu podia usar, digamos, o jornalismo para ajudar as famílias brasileiras. Porque quando eu estava na licença maternidade dos meus filhos, eu até assisti alguns programas na TV sobre maternidade, criação dos filhos, mas todos os programas estrangeiros com uma outra realidade, que não é do Brasil, uma realidade americana, francesa, sei lá. E então eu pensei, eu posso criar um programa que trate da realidade das famílias brasileiras e de várias realidades diferentes, né? Porque eu conheci a mãe do sertão que passa fome, da criança que sofre de desnutrição, até as crianças de comunidades de São Paulo ou da classe média. E no Papo de Mãe, que já está no ar há 10 anos, a gente costuma tratar de assim, assuntos que atinjam, né, todas as realidades e classes sociais, e pontuando sempre, falando de comportamento, saúde e educação, levando informação e com esse objetivo de que as pessoas, sabendo dos seus direitos, possam cada vez mais lutar por eles. Mari, deixa eu te interromper um minutinho. Primeiro, para você dizer que horas que passa na TV Cultura, que horas que passa o programa? O Papo de Mãe, eu apresento com a Roberta Manresa, que é jornalista também e é minha amiga de infância. As nossas filhas mais velhas têm 10 dias de diferença, inclusive. E o Papo de Mãe vai ao ar na TV Cultura de segunda a sexta, 7h15 da noite. Mas temos o site do Papo de Mãe, Facebook do Papo de Mãe, que a gente tem produzido muito conteúdo, principalmente nesse período da quarentena. E toda segunda-feira, das 4 da tarde às 5 da tarde, a gente faz um evento ao vivo no Facebook e no YouTube da TV Cultura, sempre trazendo um debate, uma reflexão sobre esse momento também que a gente está vivendo. Ontem a gente fez um sobre espiritualidade. Mas antes de chegar nesse momento de mais agora, eu queria um pouquinho mais para trás na sua carreira, porque eu acho que a gente tem aqui um caminho para perseguir, que é carreira, filhos e pandemia, né? Então, eu vou voltar um pouquinho para a tua carreira para saber. Você entrevistou
Lula, Fernando Henrique, agora sobre o Bill Clinton, ou seja, presidentes. Você conviveu com a Maria da Penha, que eu sei que também você, da lei da Maria da Penha, então, para quem não fez a referência, você conviveu com pessoas, e eu queria saber, em primeiro lugar, você sofreu pelo fato de ser uma mulher num mundo machista, com perguntas machistas ou com sim. opressão na sua profissão? Como é que foi isso na sua história? Sim, e é estranho olhar para trás e falar, nossa, quantas coisas a gente acaba até aceitando e pensa, né? Puxa, se fosse hoje, será que eu teria deixado passar? Ontem, coincidentemente, eu lembrei de uma história que aconteceu 25 anos atrás. Eu estava numa entrevista coletiva e com o advogado, na época do caso Frangogate, que envolvia o Maluf e toda a família do Maluf, e eu fiz uma pergunta na coletiva que o advogado, até que já morreu, não gostou, e ele, no meio da coletiva, deu um tapa na minha cara e deu a coletiva por encerrada. Ele deu um tapa na cara. E você sabe que eu enfrentava um preconceito ali também, que eu acho que por ser mulher, mas também por ser muito nova, porque eu comecei na carreira nova, então com 21 anos eu já era repórter, com 23 eu já era repórter da Globo, então, e principalmente dependendo do tipo de reportagem que você ia fazer, né? Então, um advogado desse, ele olhou para mim fazendo uma pergunta, porque era a família toda envolvida no rolo, e eu perguntei, então, só quer dizer que é tudo mera coincidência? Quer dizer, aquela pergunta que todo mundo deveria fazer. E, e é isso, e assim, ficou meio que por isso mesmo, né? Fiquei até constrangida, eu falei, nossa, mas será que eu perguntei alguma coisa errada? Como até se eu pensasse, será que ele tinha o direito de fazer isso comigo? E é inadmissível, mas quando você é nova e você está numa situação, você acabou de entrar num novo emprego, você fica insegura. Eu sentia também assim um certo preconceito quando ia fazer matéria em delegacia. O delegado nunca olhava para você com respeito, por você ser nova, por você ser mulher. Ou até quando eu fiquei no Ceará. Então, tem situações que a repórter, o jornalista enfrenta, que são declaradamente situações de preconceito, de machismo, de alguém pensar, não, para essa mulher eu não vou dar entrevista porque ela não sabe o que ela está falando, partindo desse pressuposto. Então, assim, Mari, algumas conta situações mais difíceis. como é que foi teu relacionamento e como você conheceu a Maria da Penha um pouquinho pra gente. Eu sei que Então, você está envolvida bastante com isso hoje em dia. eu morei no Ceará em 99 e 2000. E engraçado assim, eu me lembro muito bem de um dia que me caiu a ficha sobre a questão da violência doméstica. Olha, isso 20 anos atrás. Parece que a violência doméstica só começaram a falar agora, mas que ela sempre existiu. É que infelizmente antes não falava. Que bom que agora estão falando sobre isso. E daí eu conheci a história da Maria da Penha na época, ela nem era nome de lei ainda, cheguei a entrevistar a Maria da Penha, mas um dia que me marcou foi quando eu fui fazer uma reportagem para o Jornal Nacional, numa segunda-feira, na Delegacia da Mulher de Fortaleza, e a fila de mulheres espancadas pelos maridos no fim de semana estava dando volta no quarteirão. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, não é, como que isso acontece? Eu também, quando morei lá, tinha 26 anos, né? Era nova. E eu lembro de entrevistar aquelas mulheres na fila, e algumas com o braço quebrado, olho roxo, elas falavam, não, mas ele é um bom homem, porque ele bebeu. A mulher sempre querendo justificar o agressor, que ainda acontece hoje, né? A mulher acaba se sentindo culpa, a vítima se culpa. E eu lembro de falar para as mulheres, não, se ele te bateu, ele não é um bom homem. E desde então eu passei, mesmo depois que eu voltei para São Paulo, continuei na Globo, quando surgiam reportagens assim, entrevistando essas mulheres, fui tentando entender o que acontecia nesses relacionamentos abusivos e brigando muito para que isso fosse cada vez mais falado, não só onde eu trabalhava, mas por todos os jornais,
Até que aconteceu uma situação dessa muito próxima, que a filha da faxineira da minha mãe foi assassinada a facadas pelo ex-marido na frente da filha dela, de 4 anos. E eu lembro que eu estava de licença maternidade, fiquei ligando para os jornalistas, meus amigos, falando, gente, um homem matou uma mulher a facadas na frente da filha, isso tem que sair nos jornais, ele tem que ser preso, ele está solto, precisamos fazer alguma coisa. E ainda ficava aquele discurso, é briga de casal, é página policial de jornal. Então, eu vinha tentando fazer com que isso fosse mais falado com seriedade e propriedade na imprensa, justamente para cumprir essa função social. Se essas mulheres estão sendo assassinadas, se esses homens continuam soltos, se tem uma lei, quer dizer, vamos tentar. Então, precisamos divulgar mais o que é essa lei, né, para que haja punição, ou para que essas mulheres saibam como pedir socorro. E daí, o que eu acabei fazendo 4 anos atrás, para a gente ver como as redes sociais podem ser aliadas. Eu criei um grupo no Facebook para orientar essas mulheres, para colocar informação. Falei, bom, vamos em algum lugar colocar informação. E a ideia era ir colocando vítimas. Então, algumas que eu já conhecia, mulheres que eu já tinha ajudado, porque sabiam que eu me envolvia com esse tema. Hoje a gente tem 4.000 vítimas lá. São 4.000 mulheres que já foram orientadas, acolhidas, que muitas vezes entraram nesse grupo, é um grupo fechado, né? Mas entraram lá, sendo que nunca tinham falado com ninguém, porque essas mulheres vivem caladas, isoladas, eu costumo dizer que são reféns da própria vida. E então são mulheres que elas não entram lá para serem julgadas, ninguém está lá para julgar essas mulheres, é para orientar com informação, que é o papel do jornalista, é você informar. Então eu tenho tentado ainda fazer isso e promover reportagens sobre esse assunto. Escrevi agora na pandemia mesmo, a gente viu dados do próprio Ministério Público mostrando que aumentou a violência contra as mulheres na quarentena, não que a quarentena provoque um agressor. A Maria da Penha, que eu até entrevistei para essa minha reportagem recente, ela falou isso, né? A quarentena ou a bebida não transforma ninguém em agressor, mas agrava a situação. Então, se a mulher já vivia com um homem agressor, dominador, e esse momento de convivência extrema agrava a situação. Mariana, eu também sei que você tem um lado que eu achei super interessante, que eu queria que você contasse para a gente também, que você ganhou um prêmio, Vladimir Herzog, sobre uma reportagem que você fez para a Globo News. Conta para a gente qual que foi. Esse prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. O Vladimir Herzog foi um jornalista assassinado, torturado e assassinado na época da ditadura. E quando eu trabalhava na Globo News, tinha um programa lá que chamava Almanac, que era de entrevistas. Eu até me sinto muito mais à vontade entrevistando do que sendo entrevistada. E o Almanac me deu muitas oportunidades. Então, eu entrevistei o Roger Moore para o Almanac, entrevistei a Raquel de Queiroz, e eram entrevistas longas, eram entrevistas de meia hora. Aconteceu até uma vez que eu fui entrevistar o Dom Paulo Evaristo Arns e ele falou durante 1 hora. E na época eu falei para minha chefe, eu falei, olha, eu gravei 1 hora, não dá para cortar. Aí ela assistiu o material e falou, não dá mesmo, vou colocar 1 hora no ar. E para esse almanac, eu fiz o programa que foi premiado, foi um programa que a nossa ideia foi convidar 2 pessoas que tinham sido presas e torturadas no DOPS, quando reabriram o prédio, que virou um museu lá, né? Reabriram o prédio e reformaram as celas. E a ideia foi levar essas pessoas de volta e eu fiz a entrevista, cada um dentro da cela onde tinha ficado preso, contando a história. E uma delas, a Amelinha, ela ficou presa com as 2 filhas bebês, para pequenininhas. São histórias absurdas, de novo, que não podem ser varridas para baixo do tapete. A gente tem que falar sobre isso, tem que continuar denunciando, até para educar as novas gerações, para que saibam o que aconteceu e o que acontece na história, para
para que principalmente as coisas ruins não se repitam. Maria, aí, bom, agora eu quero entrar um pouquinho na maternidade. Aí chegaram 3 lindos, de repente, 3 lindos na sua vida, e lindos realmente. Como é que foi lidar com a sua profissão e a maternidade nesse contexto? Você sabe que se a mulher já enfrenta preconceito por ser mulher, aí se você é mulher e jovem, você enfrenta preconceito por ser mulher e jovem. E depois você aprende que quando você fica grávida, você enfrenta também preconceito por ser mulher e grávida, né, por ser uma profissional que quer ser mãe também. E, então, quer dizer, a mulher vai sempre de alguma maneira como se fosse rebaixada. Ainda hoje acontece isso, e a gente tem que lutar por isso. Assim, Mariana, só uma dúvida rapidinho. Você acha que uma jornalista grávida, isso tem algum peso, algum estigma maior no mundo do jornalismo? Tem algum preconceito velado contra jornalistas que resolvem engravidar? Então, depende, né? Porque no meu caso eu tenho que confessar que eu exagerei. Eu engravidei, eu tive 3. Porque o que aconteceu comigo, o que foi curioso, foi o seguinte: eu voltei de licença maternidade da segunda, eu estava grávida do terceiro. E naquele momento eu me senti até envergonhada de entrar na sala da minha chefe e falar: então, eu estou voltando hoje, mas eu estou grávida de novo. E hoje, olhando para trás também, eu falo, puxa, mas por que que eu estava envergonhada? Qual o problema também, né? E as redações, principalmente no jornalismo, cada vez tem mais mulheres. Então, precisam aprender a lidar com isso. O que eu digo é que, assim, a gente vê nas empresas, ainda falta estrutura para valorizar essa profissional mulher que engravida e que quer ser mãe. Não são todas as empresas que oferecem creche, não são todas as empresas que oferecem a possibilidade de meio período de trabalho, para pelo menos nos primeiros meses ou anos da criança. Tudo isso seriam incentivos para as profissionais, mas ainda hoje não tem. Bom, quando existe para repórter de rua, existe sim também uma condição física. Chega uma hora que se a sua barriga está muito grande, não dá para você entrar num carro de reportagem e sair numa perseguição policial. Tem certas reportagens que daí fica mais difícil fazer. Então, isso era legal, assim, você contar com essa possibilidade de passar a trabalhar em outras áreas dentro do jornalismo, dentro da redação. Então, eu ficava na edição, que é um trabalho, pelo menos fisicamente, mais protegido. Mas, mesmo assim, eu continuei na Globo, mesmo depois que o meu terceiro filho nasceu, o que se tornou... Porque a vida é feita de fases e de opções também, né? Então, chegou um momento que, para mim, ficou um pouco incompatível a rotina de repórter, porque mesmo dentro do jornalismo você pode trabalhar em diversas áreas. O repórter de rua tem uma rotina mais difícil mesmo, não só de horário, porque tem dia que você entra às 5 da manhã, 5 da tarde, depende da reportagem que você vai fazer, mas também de deslocamentos. Então, às vezes, tinha um filho doente, me ligavam da escola e eu estava do outro lado da cidade fazendo reportagem, não ia conseguir chegar a tempo. Então, o que aconteceu depois que o meu terceiro filho nasceu e eu voltei de licença maternidade dele, eu comecei a viver um conflito muito grande, porque também tem plantão, trabalha fim de semana, feriado, Natal, Réveillon. Acontecia, às vezes, de eu sair, meus filhos estavam dormindo, eu voltar, eles já tinham ido dormir, e eu acho que muitas mulheres passam por isso. Puxa, e agora? Eu vou ser uma boa profissional e uma péssima mãe, ou vou ser uma boa mãe e uma péssima profissional? Aí eu acho também que não dá para a gente ditar regra para ninguém, vai muito é muito individual essa decisão, por isso a gente não pode julgar também aquelas que decidem se dedicar só ao trabalho e delegam os filhos e tudo bem. Eu acho que você tem que estar bem com você mesma. Para mim, chegou um momento que eu não estava me sentindo bem, porque eles eram 3 bebês, hoje eles estão grandes, estão com 17, 14 e 13 anos. Mas imagina, tinham 4, 2 e 1, né? 4, 1 e 1 bebê.
E eu pensava, puxa, eu não quero deixar passar esse momento e daqui a uns anos falar, eu nunca fui em nenhuma reunião da escola, eu nunca fui em nenhuma apresentação de Dia das Mães. É um conflito muito grande. O que eu tentei fazer, que foi o caminho que eu encontrei para mim, apaixonada pelos meus filhos e apaixonada pela minha profissão e pela minha carreira, foi tentar, naquele momento, juntar o jornalismo com a maternidade. E daí que nasceu o Papo de Mãe, porque eu não queria deixar de ser repórter, de entrevistar, de ouvir histórias e toda a experiência que eu tinha adquirido durante aqueles anos da minha carreira, como é que eu podia usar toda aquela experiência fazendo jornalismo materno, digamos, porque também hoje em dia, enfim, acontece, muitas mulheres se tornam mães, fazem blogs, se tornam especialistas em maternidade, mas eu acho que a minha experiência como mãe e a experiência como jornalista podia somar algo que fosse além de simplesmente descobrir o universo materno, que é isso, de conhecer a realidade de tantas famílias, de tantas mães, de saber, puxa, que tipo de programa a gente pode fazer então para ajudar as famílias brasileiras. E a Roberta estava trabalhando na Globo na época, a Roberta Manresa, que apresenta comigo, e a gente era amiga de infância e a gente estava com os mesmos dilemas. Ela ficou com uma filha só, uma filha única, e eu com 3. E daí penso, bom, vamos criar um programa com esse perfil. E eu acabei pedindo, não foi fácil a decisão de pedir demissão da Globo, porque muita gente olha para você e fala, você é louca, né? Como assim você vai interromper a sua carreira na Globo, que é uma grande emissora, é um lugar excepcional para trabalhar, é o objetivo como repórter de rua. Eu acho que eu atingi até cedo, com 21 anos eu era repórter de rua, que era o meu sonho de criança. Então, eu tive que, assim, eu não abandonei minha carreira, mas eu tive que mudar um pouco o rumo da carreira e foi muito bom, porque, mas as pessoas te cobram e te julgam, porque quando eu fui pedir demissão eu ouvi coisas do tipo, você é louca, um dia você ainda vai jogar na cara dos seus filhos que você acabou com a sua carreira, ou você é louca, ninguém pede demissão da Globo, como assim? Você vai fechar suas portas aqui para sempre. Mas naquele momento eu tive que seguir o meu coração, era o que eu precisava, para mim era importante. Meu filho menor tinha 7, 8 meses, ele era muito bebê. E me doía aquilo, eu queria ser uma mãe que levava para a escola, que almoçava com os filhos, que acompanhava a lição de casa. É duro, mas a gente quer conseguir fazer e dar conta de tudo. Com o tempo eu fui aprendendo uma coisa que a gente sempre fala no Papo de Mãe, que não dá para ser a mãe perfeita. Você faz o que é possível dentro dos seus limites, e daí cada uma tem as suas limitações. Bom, quando eu pedi demissão e criei junto com a Roberta o Papo de Mãe, era um projeto, era um sonho, e fiquei batendo de porta em emissoras menores, porque mesmo dentro da Globo eu tentei ainda fazer alguma coisa, mas é muito difícil um espaço e era uma produção mais independente. O SBT acabou me chamando para ficar um ano lá como freelancer fazendo o SBT Repórter, e eu juntei uma equipe assim de profissionais que toparam fazer um projeto piloto, que é gravar um programa teste. E daí aquelas coisas da vida, né? Acabam, algumas coincidências acontecem, você dá sorte, não sei o que é. Mas uma amiga ficou sabendo que a gente tinha esse projeto e botou uma notinha no jornal. E daí uma diretora da TV Brasil em Brasília, que estava montando a TV Brasil, que na época era a nova emissora pública federal, assim como tem a TV Cultura, emissora pública estadual, foi criada a TV Brasil. E eles estavam precisando de programação para montar a grade. Aí ela entrou em contato comigo, isso um ano depois que eu tinha saído da Globo. E ela falou que queria ver o piloto, e daí quando ela viu, ela falou, puxa, é o que eu precisava para a emissora. Aí o Papo de Mãe ficou na TV Brasil no ar durante 7 anos, e agora já está há 4 anos na TV Cultura.
4 anos atrás, a TV Cultura levou o Papo de Mãe para lá e tem sido maravilhoso. Tá na TV Cultura. Você vê, é um programa que está no ar sem parar há 10 anos. Um programa independente não é algo tão simples assim no Brasil, mas porque acho que a gente acredita muito no que a gente faz e na prestação de serviço que é o programa Papo de Mãe. Acho que é por isso que ele permanece no ar, porque é um programa... Se modernizou, né, Mari? Porque hoje você fala de espiritualidade, de racismo, de feminismo, de relação. Quer dizer, você tem, por ser um papo de mãe, abarca todas as classes sociais e também trata de muitos assuntos. Você não tem um assunto, você tem vários assuntos, né? Inclusive agora, o racismo, você está tratando desse assunto agora? É o que a gente fala, né? Além de ser... Eu quero deixar claro que o Papo de Mãe é Papo de Mãe porque as apresentadoras são mães, mas é para a família toda, os pais participam, os avós participam, a gente trata das famílias e de todas as famílias, sejam aquelas famílias com 2 mães, com 2 pais, com mãe solteira. A gente já fez programa Família Trans, a gente quer quebrar preconceitos. Eu acredito muito também no jornalismo para quebrar preconceitos. Na hora que você fala, que você mostra, isso aqui é uma família, funciona assim, tem 2 mães, tem uma mãe que é trans, o pai é trans, tá vendo que bebê feliz? Você quebra preconceitos e você não precisa ser apelativo, você pode tratar de todos esses assuntos com respeito e responsabilidade. E a nossa lista de temas acaba sendo uma lista infinita, porque as famílias estão sempre em transformação, sempre tem bebê nascendo. A gente procura falar dos filhos em todas as idades, então vai desde a gestação para suprir as dúvidas de uma mulher grávida até a adolescência, porque também as mães de filhos adolescentes têm muitas dúvidas, muitas questões, e a gente trata em feridas também. A gente fala, sim, de chupeta, xixi, cocô, e chupeta às vezes pode ser polêmico também. Mas na adolescência a gente vai tratar de assuntos como cutting, que é a automutilação, suicídio, que está aumentando entre adolescentes. Então, assim, tem assuntos mais leves, a gente pode falar sobre brincadeiras infantis, a gente vai falar da saúde, a necessidade de vacinação, mas a gente vai falar daquilo que a sociedade está falando, o factual. Então, agora, por exemplo, a gente está com uma campanha nas nossas redes sobre criação antirracista. A gente tem que falar sobre isso. Não dá mais para aceitar. A gente está em 2020, não dá para aceitar que essa sociedade seja ainda tão racista. Enquanto houver racismo, a gente tem que falar da necessidade de ser antirracista. Enquanto houver machismo, a gente vai ter que falar de feminismo. Então, vamos tocar nessas feridas, sim, para quebrar essas barreiras, romper com essas coisas, porque nós, como pais e mães, temos muita responsabilidade, né, em relação aos adultos do futuro que estamos criando nesse momento. Então, quando eu falo de violência doméstica, a gente tem que criar as nossas filhas para que elas não sejam as vítimas do futuro. Os nossos filhos, para que eles não cresçam e sejam os agressores no futuro. A gente tem que criar os nossos filhos, e daí tem se falado muito nisso, não é só para não ser racista, é para ser antirracista. Isso faz toda a diferença. Porque pode ser utópico, mas se a gente conseguir fazer isso com quem está crescendo agora, o futuro vai ser muito melhor. E sumiu sua voz, querida. Voltei? Voltou. É que eu disse que eu acredito nisso profundamente, toca minha alma, mas de qualquer forma eu queria tratar agora com você sobre um outro assunto e depois eu vou passar um pouquinho para a Stephanie para ela fazer umas perguntas e as perguntas do chat, enfim, conduzir a continuação desse papo. Mas eu queria falar uma coisa para você. E assim, eu queria até dar o meu testemunho com relação a você, porque você é uma mãe que vai, sim, em reunião de escola, e você, além de ir em reunião de escola, nunca mais vou me esquecer, eu fui buscar o meu filho num futebol e eu encontrei o seu marido, que não é o pai do seu filho, é o seu segundo marido.
E eu me lembro que eu estava lá, eu assistindo o jogo, e seu marido assistindo o jogo, eu não sei quem torcia mais, se era eu ou ele, e eu acho que talvez ele era mais empolgado naquele jogo. Para onde que eu quero chegar? Você tem o pai dos seus filhos, enfim, e tem um marido agora. E eles te ajudam? Aí o papel do homem no He for She, como é que você lida? E eu vejo, porque eu sou uma testemunha que vi isso abertamente, do seu atual marido fazendo essa propaganda do André. E você viu que eu sou uma boa treinadora de goleiro já Ai, também. sim. Isso é um outro assunto que nós temos que conversar. Eu só vou dar o depoimento agora que meu filho falou, mãe, joga futebol comigo. Eu falei, puxa vida, filho, eu faço tanta coisa, jogar futebol. A Mariana joga futebol com o André. Eu falei, nossa, eu preciso conversar com a Mariana, sério. É curioso isso, porque bom, o Papo de Mãe, como está no ar há 10 anos, a gente está até preparando um livro, sabe, para contar sobre a evolução e a transformação das famílias ao longo desses 10 anos. É bastante tempo, mostra, a gente consegue fazer uma análise mesmo de como foram se transformando essas famílias, de como o pai foi mudando né, o papel. Tem gente que não gosta das palavras, o papel do pai, mas porque tem dentro da família, quando tem um pai e uma mãe juntos. E uma das coisas que a gente notou foi justamente que lá atrás as mulheres falavam muito, ai, meu marido é tão bom, ele me ajuda tanto, ele até troca a fralda. E ao longo dos anos a gente foi percebendo e a gente foi falando para as mulheres, mas escuta, não fala que ele me ajuda tanto, porque se você fala ele me ajuda, você traz para si toda essa obrigação e o marido ajudando como se ele estivesse fazendo um favor para a mulher e ela tivesse que dizer sempre, olha, muito obrigada. Quando, na verdade, o ideal é dividir de igual para igual, tanto os deveres quanto os prazeres, né, da vida em família. E interessante que eu acabei me separando do pai dos meus filhos, casei de novo e depois de um tempo eu escrevi um artigo falando eu digo obrigada ao meu marido. E daí muitas mulheres falaram assim, mas a gente fala que não é para dizer obrigada porque eles não fazem mais do que obrigação, fica parecendo que a obrigação é toda nossa, aí se eles fazem, estão fazendo um favor. Mas é que o meu marido não é o pai dos meus filhos. Então eu acho que quando ele faz, eu realmente devo dizer obrigada a ele, porque e ele está exercendo, ele não tem filhos, mas ele está exercendo uma paternidade muito bonita também, quando, né, você vê que ele está torcendo de verdade pelo meu filho, que é o enteado dele, ou quando ele senta para estudar com os meus filhos, e ele é jornalista também, acabou escrevendo um outro artigo, e como a gente vai aprendendo com essas experiências, mostrando o quanto é possível você preservar o lugar do pai, mas ter também um lugar que é do padrasto. E quanto mais gente tiver para amar essa criança, a criança só tem a ganhar. Então, acho que assim, claro que dizer obrigada, questão de ser educado, tal, os casais devem se tratar bem, mas tomar esse cuidado justamente porque a gente tem visto na quarentena várias notícias de como as mulheres acabam, sim, ficando sempre mais sobrecarregadas, por mais que dividam, o que a gente vê assim, você divide as tarefas de casa, o marido, a mulher se dão super bem, eles dividem tudo em relação aos filhos, mas a mulher acaba ficando mais sobrecarregada, porque nem que seja porque é ela que vai decidir qual é a lista do supermercado, a lista final. E também é um exercício para as mulheres aprenderem a delegar, porque muitas vezes a gente entra num automático de já querer assumir tudo e é difícil delegar. Quando a gente aprende que é possível delegar, a gente vê que pode ser muito bom delegar também e ficar mais leve, não ficar com tanta coisa. Uma coisa que foi marcante para mim, que é esse negócio de delegar, né? Quando a minha primeira filha nasceu, eu me sentia numa obrigação de trocar todas as fraldas e dar todos os banhos e fazer tudo, e eu ficava exausta e eu não deixava, não era nem só o pai, assim, depois quando eu voltei a trabalhar, que ela ia para o berçário, porque eu voltei a trabalhar logo
4 meses depois, mas eu falava no berçário, não dá banho porque eu que tenho que... A gente se cobra muito. Não dá banho porque eu vou chegar do trabalho e eu que vou dar banho. E eu comecei a ficar com dona... Imagina, eu trabalhava o dia inteiro como repórter, aquele negócio, para cima e para baixo. Até o dia que eu falei, puxa, acho que eu vou deixar ela tomar banho lá no berçário e tudo bem. E foi ótimo. E ela continuou limpinha e eles deram banho direitinho. Então, a gente também precisa aprender a não querer dar conta de tudo, porque senão chega uma hora que a gente cansa mesmo. Mariana, a esse respeito, sobre o que você estava falando, né? O que eu vejo, já vi discussões a esse respeito, é que muitas mulheres acabam tendo uma sobrecarga mental, ainda que exista alguma divisão das tarefas de casa, né, com os maridos, com os pais, mas que a mulher acaba sendo a responsável por coordenar tudo isso, né? Então, é a mulher que tem que acompanhar quando que o filho foi no médico, quando é a próxima consulta, quando tem a vacina, e isso acaba dá um cansaço muito grande para a mulher que acaba sendo não visto, né, pelo pai ou enfim pela sociedade. Então eu queria saber como você o que você recomendaria para as mulheres que lidam com isso, de como passar essa mensagem para o marido e como fazer com que os homens participem dessa rotina também nessa parte mental, né? Mas também sem tirar o protagonismo das mulheres nesse tipo de atividade. Eu acho que o diálogo é fundamental, porque às vezes você acha que está muito claro tudo aquilo e fica esperando que o outro entenda, mas nem sempre está tão claro. Eu tenho feito umas entrevistas ao vivo todo sábado ao meio-dia numa ONG que chama Instituto Camila e Luiz Taliberti. Até é interessante divulgar para vocês, essa ONG foi criada pela Helena Taliberti, mãe da Camila e do Luiz. A Camila e o Luiz morreram na tragédia de Brumadinho. É uma mãe que perdeu os 2 filhos e a nora grávida. E a Camila Taliberti era advogada, como vocês, e a Camila, ela atendia vítimas de violência doméstica como voluntária. E a mãe está continuando agora com a ONG tem a defesa do meio ambiente e dos direitos humanos também, e está continuando com esse trabalho sobre violência doméstica, por isso ela me chamou e eu estou apresentando. Contei tudo isso para dizer que no último encontro, na última entrevista que eu fiz no sábado passado, a Mafane Odara, que é psicóloga e ativista, estava falando justamente sobre essa questão da sobrecarga das mulheres. A Mafane tem um trabalho no Instituto Avon que fala muito sobre derrubar muros e construir pontes. Então, se a gente cria muros, o diálogo fica cada vez mais difícil e você não consegue conversar e se expressar e não escuta o outro e não é ouvida. E se você constrói pontes, você constrói o caminho do diálogo. E isso não só com pessoas desconhecidas. Bom, a gente vê o povo batendo boca nas redes sociais, hoje em dia tudo vira uma grande discussão. Mas principalmente com as pessoas mais próximas, dentro de casa. Então, aí indo para a pergunta que você fez, tem que ter o diálogo. Se a mulher está se sentindo sobrecarregada, e a Mafane falou disso, ela que tem um relacionamento tão legal, de parceria tal, ela passou a se sentir sobrecarregada durante a quarentena e chegou um momento que ela percebeu que tinha que falar, porque ninguém percebia aquilo. E a mesma coisa aqui em casa, se não tiver, chegou um dia que eu sentei no sofá e comecei a chorar porque eu estava exausta. Eu falei, escuta, a partir de hoje a gente vai fazer um rodízio nesta casa e cada um fica responsável naquele dia pela louça, pelas panelas, pelo xixi do cachorro, porque eu, pelo menos, sou do tipo que eu vejo, ninguém fez, eu vou lá e faço. E quando eu vi, eu estou muito cansada. Chega uma hora que você fica, porque tem toda essa... Aqui em casa a gente inclusive não tem empregada doméstica, então normalmente a gente já divide as tarefas, mas claro, com todo mundo em casa, 3 crianças, marido, 2 cachorros, a casa precisa, o serviço gira mais. Então, e daí não só o diálogo com o marido, mas com os filhos também, né? Mesmo que sejam menores, alguma coisa sempre as crianças podem fazer para ajudar e inclusive vai ser bom para eles assumirem tarefas, dividirem responsabilidades. E aqui em casa, pelo menos, o que funcionou foi criar
esse rodízio, porque daí a gente sabe de quem a gente vai cobrar. Ah, quem é que vai pôr a louça na máquina? Quem é que vai lavar a panela? E daí tem essa divisão, porque No senão a fundo, né, tendência é Mari? natural. A gente está tendo um grande aprendizado também, que talvez se não fosse essa pandemia desse jeito, a gente não estaria impondo tantas tarefas aos nossos filhos, o que está sendo bom, o que eu entendo até como um bom e produtivo. Mas eu queria falar também um outro assunto que eu recebi um gancho aqui de uma amiga minha que chama Vanessa Grassi, que ela me deu um toque falando assim, outro problema que uma mulher sofre bastante é com assédio sexual no trabalho. E a gente não tratou desse assunto aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto. Você sabe que, bom, agora já estou há 10 anos com o Papo de Mãe, mas falando de 10 anos para trás, isso acontece, a gente vai aprendendo a lidar. Eu acho que hoje em dia, não sei como que está, mas a questão de você denunciar, levar adiante, mesmo dentro das empresas, acho que existe mais uma estrutura para fazer essa denúncia. Eu acho que as redes sociais também trouxeram uma força, e daí aquela história do poder de cada palavrinha. Tem gente que não gosta da palavra sororidade, mas sororidade é quando as mulheres se juntam para se ajudarem. E isso é algo importante, sim. As mulheres elas precisam se unir muito. Então, quando existe essa união, e eu acho que você até consegue promover uma prevenção do assédio. Como repórter de rua, muitas vezes eu cheguei a sofrer na rua, ou quando você vai fazer uma determinada reportagem. Então, você vai numa delegacia, tem algum assédio na delegacia ou alguma certa ameaça. Tem situações bem delicadas, mas acho que hoje em dia existe uma rede de proteção maior. Eu passei por situações até quando eu era repórter no Ceará, alguma coisa de insinuações. Ah, você quer essa informação em troca disso? Aí você dá uma de que não entendeu direito a proposta e sai de fininho. Mas eu acho que hoje as coisas estão melhores assim para denunciar. Na minha época, acho que aconteciam algumas coisas que a gente deixava meio que passar, deixava para lá. Hoje em dia, acho que a mulherada já não tem. É só ver esse produtor americano, quantas mulheres foram denunciar, o próprio João de Deus. Quando tem uma que vai e tem coragem de denunciar, quantas aparecem? Então, cada vez mais, eu acho que havendo união entre as mulheres, esse fortalecimento entre as mulheres, o combate e a prevenção aumentam. Mariana, já foram feitas algumas perguntas no chat, eu vou passar aqui para a gente responder. A primeira foi feita pelo Matheus, quer saber que faculdade você fez? Eu fiz jornalismo na PUC de São Paulo, sou da A melhor. Eu discordo. Eu sou da turma de 94. Várias vezes eu voltei para a PUC para fazer palestras, para participar de TCCs. E se tem uma coisa que eu gosto muito é de fazer palestra em faculdade para estudantes de jornalismo, principalmente, né? Porque eu acho um horror quem vai fazer faculdade para estudante e fica falando mal da profissão. Eu, acima de tudo, sou uma defensora da profissão, gosto do que eu faço, ainda acredito no jornalismo responsável, no jornalismo profissional. Então, e acho que o contato com os estudantes é sempre muito bom. A gente aprende muito com os estudantes. E recentemente fui fazer palestra também para estudantes de direito para falar da questão da violência doméstica. A promotora Valéria Escarance, ela é professora lá na PUC e ela tem me chamado para conversar com os alunos dela também. Inclusive ela já falou aqui com a gente. Eu ia falar Valéria? isso. Nosso último Diálogos VBSO foi com a Valéria. Eu sou fã número 1 da Valéria. A gente faz muitas coisas em conjunto. Eu participei do Roda Viva com a Maria da Penha, até como eu trabalho na TV Cultura, na época pediram para eu ajudar a montar a bancada,
que ia entrevistar a Maria da Penha e a Valéria Scaranci foi também, vale a pena, se vocês quiserem procurar nas redes, aí nos arquivos da TV Cultura tem o Roda Viva com a Maria da Penha. Não, a Valéria esteve aqui conosco e, de fato, foi um diálogos muito, um programa mas foi muito bacana mesmo. Valeu a pena. Stephanie, travou a sua aqui, senão eu vou fazer mais perguntas aqui do chat. Não, pode fazer. Voltou. Ah, não, você voltou. Não, é que eu achei que você tinha... tinha travado. A próxima pergunta do chat é: qual é a sua opinião sobre a licença paternidade e o papel do homem no início da vida do filho e adaptação da família? E qual seria um período ideal da licença paternidade? Muito legal, quero até falar que nos arquivos do Papo de Mãe no YouTube, tem o YouTube da TV Cultura, tem lá o Papo de Mãe, tem programa sobre licença paternidade e algumas empresas já dão licença paternidade estendida de 40 dias. A Natura, se não me engano, acho que dava de 4 meses, agora não lembro direito. Eu sei que o Twitter dava também licença paternidade estendida. A própria Mafane, que eu citei aqui, diz que quando ela voltou a trabalhar, o marido dela tirou uma licença, aí ele conseguiu pelo trabalho dele, uma licença paternidade de 1 ano para que ele, como ela tinha uma carreira mais agitada e complicada, o marido é que ficou em casa. Eu acho que o ideal seria a mulher ter garantido aí essa licença maternidade de pelo menos 6 meses, que algumas empresas já estipulam, né? Até porque se a Sociedade de Pediatria estabelece que o bebê tem que mamar exclusivamente no seio durante 6 meses, a mulher tem que voltar antes, já não bate a conta. E se o homem pudesse estar nesse período, também seria o ideal. Ou então algo que pudesse optar, quando a mulher sai, o homem fica, para esse casal poder dividir de igual para igual. De qualquer maneira, é muito injusto que o homem tenha só 5 dias aí, que eu acho que são 5 dias corridos. Eu acho que isso precisa sim ser revisto. E, bom, acho que para a mulher 6 meses, para o homem, no mínimo esses 40 dias que algumas empresas já aplicam. Porque também a mulher fica muito sobrecarregada. Uma das coisas mais horríveis para dizer para uma mulher que está de licença maternidade, que chegaram a dizer para mim, tá de folga, hein? Tá de licença maternidade. E é extremamente exaustivo. Agora, se o homem tem que voltar para tem que sair para trabalhar no dia seguinte, a mulher que acaba passando a noite em claro sozinha, não tem jeito. Se ele também está de licença, dá para dividir melhor. Então, isso ajuda a mulher, ajuda o bebê e dá ao homem a possibilidade de também participar de igual para igual daquele momento. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. A pergunta também sobre a questão da quarentena, né? Se a quarentena sobrecarregou ainda mais as mulheres em casa, acumulando home office, filhos, almoço, limpeza, e como isso funcionou para você, né? Porque eu imagino que deve ser extra difícil, porque, como você estava falando antes, você faz as gravações em casa agora, né? Eu tenho que dizer para vocês que eu tô exausta. Eu tenho feito muitas entrevistas. Todo mundo fala, puxa, parece que a gente está trabalhando mais. Eu acho que dependendo da profissão, tá mesmo. E a gente fez e os meus cachorros vão começar a latir agora. A gente fez esses encontros da TV Cultura às segundas-feiras, a gente fez um sobre a relação com o tempo. Como tem... eu falei, shh, vem aqui, pipoca. Não são os filhos que atrapalham, são os cachorros. Então, a gente estava falando da relação com o tempo. Como tem gente que fala, puxa, parece que o dia dura uma eternidade. Outros falam, parece que o dia passa muito rápido. E daí, também estavam numa reunião de escola que está acontecendo pelo Zoom, os professores estavam falando de como o tempo no virtual ele é muito diferente do tempo real. Tanto é que as crianças não aguentam ter uma aula online no mesmo tempo que eles tinham aula presencial. E eu tenho sentido muito isso. Então, o programa Papo de Mãe que eu apresento está com reprises no ar na TV Cultura. Mas
a gente foi criando novos formatos, como acredito que vocês tenham criado no escritório também. Então, eu tenho gravado pelo Zoom entrevistas para o site, para as redes sociais, para a Rádio Cultura AM e FM. Eu gravo, eu que edito, né? Isso toma um tempo. Só que o problema é que, tudo bem, é do quarto para a sala para o escritório, mas aí tem esses intervalos que você tem que levantar e administrar. São 3 filhos, cada um fazendo uma lição diferente, tudo isso, e o relógio não para. E daí você vê que a cozinha está um caos. Mesmo que tenha esse rodízio em casa, tem a sobrecarga de que quem é que vai cobrar, quem é que vai mandar, porque se depender deles, deixa lá a bagunça feita que tudo bem. Então, tem essa parte administrativa que acho que as mães acabam tendo que fazer, de falar, é sua vez de tirar a roupa da máquina e pendurar no varal. Então, eu estou me sentindo bastante sobrecarregada e sabe que eu estava refletindo outro dia, será que depois, eu estou há 100 dias trabalhando de casa, será que depois eu vou reaprender a trabalhar fora de casa? Porque, mas eu tive uma certa dificuldade, muita gente falou, até nas entrevistas que eu fiz, os especialistas, não, precisa estabelecer uma rotina para as crianças, de acordar, de lição, horário de almoço, de jantar. Gente, não consegui fazer nada disso. Declaro minha total incompetência em relação a isso. A rotina na minha casa está uma bagunça. Mas é o que eu consigo. Assim, tento de alguma maneira, né? Assim, a gente senta para jantar, todo mundo junto. Almoço, de vez em quando a gente consegue sentar todo mundo no almoço. Mas às vezes a hora que eu consigo almoçar é a hora que a minha filha está tendo prova, ou que o outro está tendo uma aula ou está estudando com um amigo. E, eu tenho 2 meninas e um menino. A Cris tem menino também. Com os meninos, a gente tem que controlar o tempo do joguinho, porque se deixar, eles querem ficar... O meu filho, que já nem jogava tanto, com a quarentena passou a jogar mais de novo. Então, a gente sabe também, poxa, por outro lado, é o momento que ele está lá com os amigos dele jogando. A gente fica vivendo muitos conflitos. Você sabe que eu já estou até me perdoando um pouco, porque é uma forma deles se socializarem também, e a gente tem muito pouco a oferecer. Quer dizer, o que nós podemos hoje, trabalhando, exercendo as nossas funções profissionais, sabendo que eles têm a escola para fazer, e no momento de lazer a gente não pode falar, vamos para o clube, vamos jogar um futebol, a gente não tem muita coisa a oferecer, então eu estou me perdoando um pouco com relação ao joguinho. Meu problema é até quando eu conseguir tirar, porque isso é uma coisa que pega forte, viu? E eu tô pensando nisso também. Eu acho que, por exemplo, chega fim de semana, às vezes eu passo, eu falo assim, agora é todo mundo lá fora, eu moro numa casa, então pelo menos tem quintal. Vai todo mundo tomar sol, porque... Não, vai limpar o cachorro, vai escovar o cachorro, pelo amor de Deus. E acho que tem isso para eles também se sentem sobrecarregados. De novo, acho que por causa dessa coisa de organizar os horários, de provas, de tarefas, eu sinto eles sobrecarregados. E, bom, esse negócio também... Outra coisa, no nosso trabalho, eu não consigo ter algo contínuo. Tudo bem, eu gravo uma entrevista, aí eu vou editar, mas aí você para porque tem que fazer o almoço. Aí, quando você volta, até se concentrar de novo, é diferente de você estar no seu ambiente de trabalho. Por mais que a gente encontre vantagens no home office, ok, estou economizando com gasolina, mas a sua capacidade de concentração é outra, aí é o cachorro que vem e que late. E mesmo isso, são atividades que você vai colocando no meio, quando você vê, o dia acabou, né? Mari, Stephanie, eu vou te pedir licença para fazer essa última pergunta. Te peço licença, por quê, Mari? Porque não tem nada a ver sobre maternidade, nem profissão e nem tampouco pandemia. Porém, né, quem mandou você ter uma história tão interessante que aí você... E eu recebi, olha, do Neto Galuban, que trabalha com a gente, ele tem interesse em saber como é que foi sua entrevista com o Fernando Henrique. O Zé Alves tem interesse em saber como foi a sua entrevista com
o Roger Moore. Você tem que contar para a gente, pelo menos desses aí, Bastidores. os bastidores, alguma fofoquinha, Mari, porque não é possível, você vai matar a gente do coração. A entrevista que você fez com o Lula, alguma curiosidade dessas entrevistas você vai dar para a gente. Então, é porque quando eu era repórter da Globo, o Fernando Henrique era o presidente da República. Então, sempre que ele vinha para São Paulo, como ele morava ali na Maranhão, na Rua Maranhão, em Genópolis, a gente ficava de plantão lá. Então, assim, foram várias situações. E esses plantões, a gente tem até foto, a gente brinca, porque ficava a imprensa toda sentada na calçada. Olha a vida de repórter, a gente ficava sentada na calçada, esperando o Fernando Henrique chegar, esperando o Fernando Henrique sair, e pedia pizza no meio, não tinha rap nem nada, né? A gente pedia pizza no meio da rua, são os plantões que a gente chama. Algumas vezes foram entrevistas marcadas, que eu entrei no apartamento, fiz a entrevista com ele. Eu lembro que a gente ficava amiga de todos os seguranças e numa desses plantões eu estava grávida, imagina, fiquei grávida 3 vezes, né? Então eu estava sempre grávida, eu era a repórter grávida. Aí eu lembro que os seguranças deixavam só a repórter grávida entrar lá no prédio para poder usar o banheiro que tinha no salão de festas. Então, foi isso, entrevistei algumas vezes, nem vou lembrar os assuntos, mas entrevistei tanto em coletivas, porque ele era o presidente, e a gente sempre cobria o presidente da República, e também cheguei a entrevistar na casa dele algumas vezes, no apartamento. O Roger Moore, quando ele veio para o Brasil, ele ainda fazia o 007, acho que foi na época que iam trocar para o Pierce Brosnan. O 007, vocês verem que eu sou velhinha, né? E daí até a Globo, quando ele morreu, a Globo News reprisou alguns trechos dessa entrevista. A gente gravou ali no hotel, acho que foi no saguão de um hotel, não sei se Maxud Plaza, Sheraton, um desses. E super simpático, uma graça. E tinha sido o aniversário dele um dia antes. Foi muito legal fazer essa entrevista com ele. Eu assisti essa entrevista na reprise quando ele faleceu e eu mandei até para você. Então foi você que mandou para mim. Foi. Mas eu lembro que teve uma dificuldade, porque na Globo News a gente saía com um caminhãozinho que já fazia os cortes e saía com 2 câmeras. E eu lembro que nesse dia, puxa, uma das câmeras deu problema. Então me deu um trabalho dobrado, que foi o seguinte, a gente gravou toda a entrevista nele, e daí depois ele foi super paciente, porque a gente trocou, teve que virar a câmera e eu tive que refazer algumas perguntas para depois na edição montar. E a Raquel de Queiroz também foi uma graça, porque eu fiquei 1 ano tentando marcar com ela, que ela morava no Rio de Janeiro e parte no Ceará. E daí, quando ela foi para a fazenda dela em Quixadá, que é bem no meio do Ceará, no sertão cearense, a fazenda dela chama Não Me Deixes, é onde ela escreveu a maioria dos livros dela. E ela estava com 90 anos e estava lançando o primeiro livro de receitas dela, até tenho por aqui autografado o livro. E daí eu cheguei na fazenda e ela tinha preparado um monte de coisa das receitas dela. Então a gente começou a entrevista na cozinha, ela mostrando fogão a lenha, bem fazenda de antigamente. Aí a gente foi para a sala onde ela tinha colocado pudim, então eu fiz a entrevista comendo, experimentando as coisas. E daí eu lembro que eu brinquei com ela e falei assim, agora a gente, para terminar a entrevista, eu quero saber qual é o lugar da casa que você mais gosta. Aí ela falou, é o alpendre, que é a varanda, e a gente terminou a entrevista com ela sentadinha assim na rede, na varanda da casa dela, e foi muito bonitinho, porque quando terminou, ela falava assim, nossa, eu gostei tanto de dar essa entrevista. Aí ela não queria deixar a gente ir embora, ela queria que a gente dormisse lá, que já estava quase de noite. Mas todas as entrevistas que eu fiz pelo Sertão, tinha entrevista que eu fazia que eu chorava, assim, porque assim, de fazer entrevista de Romeiro em Juazeiro do Norte, indo atrás do Padre Cícero. Eu lembro de fazer uma reportagem uma vez que eles iam passar pela primeira vez um filme num telão na praça. E tinha um monte de agricultor de Romeiro que não sabia nem o que era aquilo. Então, eles, assim, a reação já, né, de pessoas já velhas vendo pela primeira vez na vida uma tela de cinema. Então, a gente poder sentir essa pureza do ser humano mesmo,
E, assim, uma vez eu fui na escola dos meus filhos, levei várias reportagens que eu tenho de arquivo e fui contando para eles as historinhas. E eu escolhi várias de crianças. Então, se eu puder contar mais uma história, uma matéria que me marcou muito que eu fiz para o Jornal Nacional, eu me lembro, era o Sassá e o Zuquinha, para a gente ver que a gente leva uma vida muito boa, né? Mas o Sassá e o Zuquinha eram 2 meninos de 5 e 7 anos que passavam o dia inteiro catando ferro velho na cidade de Russas, na estrada, também no sertão cearense, para no fim do dia vender no ferro velho e ganhar R$2, porque a mãe tinha fugido, tinha ido embora, tinha deixado o pai que trabalhava na roça. A diária que o pai recebia na roça era R$3. Eu faço tudo bem, 20 anos atrás, mas gente, era nada como é nada hoje. Então, né, até o valor do dinheiro. Imagina, o homem trabalhava na roça o dia inteiro para ganhar R$3. Os meninos de 5 e 7 anos trabalhavam num ferro velho para ganhar R$2. E são coisas que assim mexem muito com a gente. Eu lembro que eu cheguei na casa deles, era um cômodo de barro, tinha uma geladeira velha desligada que eles usavam para guardar roupa, o chão de barro e as crianças tentando fazer o dever da escola ali. E você fala, nossa, o que é a vida? E o que eles tinham para comer era um leite ralo. Mas foi bonito porque quando foi ao ar essa matéria no Jornal Nacional, e daí que eu falo dessa função social do jornalismo, apareceu tanta gente do Brasil inteiro querendo ajudar esses meninos, mas tanta gente que, assim, teve gente que adotou a ponto de mandar roupa para eles até eles fazerem 18 anos. E foi tanta roupa para o vilarejo deles que deu para vestir os meninos e mais o bairro inteiro. E não sei quem começou a mandar uma cesta básica. Então eu falo, poxa, se pelo menos eu tiver mudado a vida do Sassá e do Zuquinha, já valeu a pena. Então, é isso que eu acho, que muita gente vai passar, e isso que a gente estava passando na estrada e viu os meninos, né? Muita gente vai passar e vai ver aqueles meninos e nunca vai saber o que é a vida deles. E eu nunca esqueci, eu tenho uma foto com eles, depois eu te mandar, Cris, a minha foto com o Sassá Nada e com o mesmo. Zuquinha, E eu que eu acho nunca que a esqueci o gente está nome num deles. viver. Manda mesmo, e eu queria só reiterar, eu acho que talvez para acabar, Mari, porque já faz mais de 1 hora que a gente está aqui e é E eu falo perigoso, pra né? caramba. E não, e eu também, e aí a gente sabe como é, né? Então, eu acho que é melhor a gente começar a terminar e começar a terminar até como a gente começou. Nosso começo do fim é bem como a gente começou. Você está falando do Sassá e do Zuquinha, que é para ajudar, e eu acho que a gente está vivendo um momento em que a solidariedade é muito importante. Nós somos privilegiados, nós somos profissionais, felizmente profissionais bem-sucedidos, apoiamos as mulheres, as causas e tudo mais. Agora a gente também precisa apoiar as pessoas que estão numa necessidade ainda maior, né? Então, eu queria muito chamar a atenção que é um momento muito especial para isso, para a gente colaborar e ajudar todo mundo. E aí, essas são as minhas últimas palavras, Mari, depois eu vou passar para a Stephanie, para você, mas eu queria agradecer muito, é um prazer falar com você, uma delícia de tarde, a gente podia fazer isso todos os dias. Eu sei o quanto tudo isso é muito, quanto tempo a gente abriu mão do nosso tempo para fazer isso, mas vale muito a pena, porque o que a gente quer mesmo é inspirar todo mundo para ter uma vida melhor nesse momento. Mari, beijo enorme para você, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Quando eu começo a falar das minhas matérias, então eu me empolgo. Tem umas que eu lembro cada detalhe. Quero agradecer a você, Maria Cristina, a Stephanie também, e a todo mundo do escritório que acompanhou a gente. E eu sempre posto algumas coisas da minha carreira no meu Facebook e queria pedir para vocês curtirem o Instagram do Papo de Mãe, é Papo de Mãe Oficial, até para vocês verem a nossa campanha antirracista, que está tanto no Instagram, Crie Filhos Antirracistas, está no Instagram do Papo de Mãe e no Facebook do Papo de Mãe e no site do Papo de Mãe. Obrigada a vocês, viu? Mariana, eu queria agradecer também em nome do comitê aqui do VBSO. E você falou que você está exausta, né, de conciliar a atividade doméstica com as gravações, mas que bom que você encontrou esse tempo aqui para falar com a gente. Nossa, muito obrigada mesmo. Eu vou ver se a gente consegue pegar a lista de quem participou do webinar para depois compartilhar o seu material, né, que está na internet, o seu trabalho também. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por quem acompanhou esse webinar. Vamos ter outros diálogos VBSO nos próximos meses.
E obrigada de novo mesmo, Mariana, pela sua participação. Beijo, Mari. Obrigada. Beijo. Daqui a pouco põe no Papo de Mãe na TV Cultura. Tchau. Tá bom, tchau. Tá na hora. Vamos sair correndo. 7h15. Boa, boa. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite.